Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Terror ao Extremo do México, o criador de conteúdo Luiz se viu envolvido em uma situação estranha que permanece sem explicação até hoje. Enquanto dirigia por uma área isolada de mata, longe de cidades ou locais habitados, Luiz avistou um homem parado à beira de uma estrada deserta. Oi, miren, ahí está. Ábrale. No sé cómo se va a ver esto. Ay, me cayó todo malo. Y borraché, me perdí cuando me fui. Íbamos por acá. Y me hicieron de andando. ¿Dónde estamos? Ahorita. O homem parecia idoso, confuso e desorientado, chamando imediatamente a atenção dos espectadores da transmissão. Muitos se perguntaram como alguém naquela condição havia parado sozinho em um local tão isolado, longe de casas e estradas movimentadas. Segundo quem assistiu às imagens, ele parecia perdido demais para ter chegado até ali por conta própria. Alguns até acreditaram que alguém pudesse tê-lo levado e abandonado no local. Apesar das dúvidas, Luiz decidiu ajudá-lo e ofereceu uma carona para casa. Durante o trajeto, porém, o idoso dava instruções confusas, mudava de direção várias vezes e insistia que precisavam passar por um cemitério, fazendo a viagem durar muito mais do que o esperado. Após mais de 20 minutos, eles finalmente chegaram à sua casa, onde ele afirmou morar sozinho. A história teve um final positivo, mas uma pergunta permaneceu sem resposta. Como aquele homem foi parar tão longe de casa e por que estava vagando por uma área tão remota? Até hoje, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Este vídeo vem do canal Explore with Angelo. No dia 27 de maio de 2026, ele e seu amigo Frank viajam pelo Japão investigando locais assombrados e abandonados. Nesta noite, eles acampam às margens do lago Chuzenji e começam a ouvir algo os seguindo na escuridão. E também foram em um antigo santuário assombrado cercado por estátuas Jizo que, segundo os moradores locais, aparecem e desaparecem depois que anoitece. Well, here's the mother load of wood if we really needed it for tonight. There's a lot. Okay, I just heard it again. What is doing that? It's super creepy. That is weird though. Like, it legit sounded like somebody was up there like laughing or giggling or something. That's what it sounded like to me. Hello? Konbanwa. Good evening. Let's warm up my hands. Oh, so bad. I wish I had gloves. Really, really wish I had gloves. This looks like a decent piece of wood. Is it good? I mean, it's okay. Can't really chop it. I don't have a saw. Okay, that was that giggle again. What is that? It legit sounds like it's coming from up there. That doesn't make any sense. Unless it's a wolf or something? Not a wolf, sorry, a fox?
Ângelo está recolhendo lenha perto do acampamento, quando risadas começam a ecoar das árvores acima dele. Ele também escuta passos várias vezes logo atrás dele. Voltando ao acampamento, os dois ouvem ao mesmo tempo algo caminhando entre as árvores. Could have sworn like something was behind me. Like this direction? Like here. Oh, And it was multiple times. Like I came, brought wood, yeah. kind of like stacking things. Like then a I turned feeling or like you heard something? around. Like it sounded like somebody walking or something walking right behind me. Oh, Yeah. weird. That's why I don't know. if I know, it's- we keep hearing like earlier, it sounded legit like there was something walking back here. It's just it was a little more weird because it sounded like it was right behind me. Yeah. Depois de montarem o acampamento, eles resolvem deitar em suas barracas para descansar. Então ele ouve passos, algo caminhando do lado de fora da barraca na escuridão. Ele espera para ver se o som se repete, então vem uma risada. Alguém rindo em algum lugar na floresta escura às margens do lago Chudzenji. Ele permanece deitado, aguardando para ouvir o som novamente. Então, ele resolve sair para investigar o local. I think Frank is asleep. Been kind of like in and out of sleep. I fell asleep for like literally 30 seconds. Oh, he's asleep. What was that? It sounded like something was walking. We're really bushwhacking it tonight. Just a couple one-man tents, pillows, and that's it. Not really much to keep us warm. Someone laughing. I also just noticed this said gear top, but with a 2 E's. That's strange. I'm gonna wait another minute, see if I hear it again. Whoa! What happened? The hell? What happened? It was just. Okay, that was weird. What happened? It was like a breeze, like blew right by me, but there's no breeze right now. There's Like nothing. there's nothing. It like blasted by me. It was almost like you know when something runs by you really fast, Yeah, and it's like you feel like the draft of it. yeah. That's exactly what I just experienced. Okay. What? I mean, unless it was some sort of. No, there was no animal because you would have seen it. There was- like yeah, no there's- bat or something. Like you know. Nothing. You were like almost like whimpering. I wasn't sure if that's what I was hearing, but that makes sense. I doubt anybody's actually here. I don't know. Somebody drowning? Yeah, I don't see any lights. I don't know. I thought I heard somebody like whimpering, like, almost like crying. Yeah. Eles estão caminhando pelo santuário Kagufuuchi durante a noite quando Ângelo para de repente. Eles ouvem um gemido baixo, como alguém chorando em algum lugar à frente, no meio da escuridão, e mesmo assim continuam explorando o local. There's a couple lights down there. I don't know if it's like... Looks like candles? It could be candles. Could be. I didn't notice any earlier. Oh, it's Or- on the screens on the thing. Oh, It's definitely not candles. okay. It was very deceiving because it was just pitch black over there.
Duas luzes piscavam na escuridão total, como velas tremulando no breu. Elas não estavam ali quando passaram pelo local mais cedo. Ângelo se aproxima para investigar. Não eram velas. Havia algo iluminado nas profundezas do santuário que simplesmente não estava lá antes. Oh, no, I didn't hear that at all. Turn the light on. It sounded like a waft of air. Like I kind of felt it. It's exactly what I felt. Really? That was it. Something just blew past my face. Was that you? Now you understand what I mean. It's like something ran right by you or something. You felt the brush of it. 100%. Jeez, for a second I thought somebody was like standing next to me. It's the statues they're doing. Statues, yeah. Like it's like messing with my brain right now. Huh. Oh look, it's doing it again. I know it's hard to see with the light on, but Yeah. And I mean, you could see even with the smoke that there's no like wind coming through. It's just kind of floating away. Let's give it a moment. Let's see if anything kind of happens. yeah. I do feel a presence though. I feel something. Like an energy, yeah. Yeah. I feel like there's something around. I mean, then again, we also have a billion statues. Jesus. Baco Jesus. Ângelo deixa um cigarro como oferenda diante de uma estátua danificada. Então uma forte rajada de ar o atinge. Por um instante, ele sente como se algo tivesse passado por ele em alta velocidade, vindo do meio da escuridão. O ambiente fica ainda mais pesado, e Ângelo não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado por algo escondido entre as árvores e as antigas estátuas do santuário. As florestas do Japão são conhecidas por suas lendas e mistérios, sendo consideradas por muitos algumas das mais assustadoras e sinistras do mundo. Depois de algum tempo, Ângelo e Frank decidem voltar para a barraca. Felizmente, o restante da noite passa sem novos acontecimentos e nada demais acontece até o amanhecer. Estas imagens foram capturadas por uma câmera de trilha em uma área de mata próxima a Waitsboro, na Carolina do Norte, em agosto de 2021. As câmeras haviam sido instaladas para monitorar a vida selvagem, algo que pode ser percebido pelo alimentador de cervos posicionado em frente ao equipamento. Porém, em vez de animais, a câmera registrou uma mulher loira descalça caminhando pela floresta durante a noite. Ela carregava um galho comprido, usando-o como apoio enquanto andava. Curiosamente, nas imagens anteriores ela ainda não estava com o galho, levando algumas pessoas a acreditar que possa ter machucado as pernas ou os pés mais tarde. Em uma das fotos, a mulher parece passar rapidamente pela câmera, como se estivesse com pressa ou fugindo de alguém. Meses depois, em maio de 2022, os restos mortais de uma mulher não identificada foram encontrados não muito longe daquele local, após permanecerem na floresta por quase um ano. Devido ao avançado estado de decomposição, os investigadores não conseguiram identificá-la, embora parte de suas roupas ainda estivesse preservada. Os detetives notaram que as roupas eram muito parecidas com as usadas pela mulher das fotografias. Quando as imagens foram divulgadas na internet, diversas pessoas tentaram descobrir quem era a misteriosa mulher. Uma das possíveis identidades apontadas foi a de Amber Ray Johnston, desaparecida em agosto de 2021 após uma estranha transmissão ao vivo no Facebook. Outra teoria sugeria que poderia ser Michelle Wright, moradora da Carolina do Norte, que desapareceu meses antes, em fevereiro de 2021. Apesar das inúmeras teorias e da investigação em andamento, a identidade da mulher nas fotos e o que realmente aconteceu com ela continuam sendo um mistério até hoje.
Franco do canal Franco TV é conhecido por explorar locais abandonados e supostamente assombrados em busca de evidências do paranormal. Em 29 de abril de 2026, ele retornou a um dos cemitérios mais assustadores que já havia investigado, localizado em uma área de mata. Em uma visita anterior, havia registrado acontecimentos estranhos que deixaram várias perguntas sem resposta. Determinado a descobrir mais, Franco decidiu passar a noite inteira no local, documentando qualquer atividade incomum e investigando a reputação sombria do cemitério. Conforme a escuridão tomava conta da área, ele iniciava mais uma investigação sem imaginar o que ainda o aguardava naquela noite. What is up, guys? Thank you for watching Franco TV. So I've made it back out into the cemetery where there's usually a lot of homeless people or... Anyway, weird stuff you see out here 24/7. I'm already hearing somebody yelling from deep inside the forest. I have to kind of walk through here. I'm leaving my truck behind here. I'm gonna make my way on the inside where I'm actually currently hearing what sounds like somebody yelling. I don't know if you guys could hear that, but there's somebody yelling that way. Last time I was here, I was able to see a person walking with a cloth or some sort of robe or something running through the area, and then I saw a face on the other side. I haven't been here in a minute because I felt like the activity was just way too strong. I wanted to give this place some time before I came back here, only because I felt like every time I came out here, it was getting more and more and more crazy. And it was only a matter of time before either someone got hurt or, you know, I don't want to piss anybody off either if they're homeless and they're living out here. So hopefully now, there's been a lot of storms, floods and rain and 24/7. Franco começou sua exploração avançando cada vez mais pelo cemitério, enquanto a escuridão tomava conta do local. Quase imediatamente, ele sentiu uma atmosfera pesada e sufocante. Uma sensação de inquietação tomou conta dele, fazendo o lugar parecer muito mais assustador do que em visitas anteriores. Enquanto caminhava entre os túmulos, o silêncio foi interrompido por sons estranhos vindos da escuridão. O barulho parecia surgir de algum ponto dentro do próprio cemitério, fazendo Franco parar e tentar descobrir de onde aquilo estava vindo. What the hell? Listen. Oh, that is creepy. There is literally someone screaming from the mausoleum. It sounds like a female. I'm almost tempted on calling the cops, but I don't know if that's just a homeless person just screaming, because every time I come out here, I hear some crazy shenanigans that goes on out here. What? Listen, it's literally coming from those trees back there. That's where the mausoleum is. I'm gonna turn off my IR so you can see, hopefully. No, you're not gonna see too much. It sounds like it's coming from this direction right here. Let me turn on my flashlight. Maybe I could scare whoever's screaming or bothering somebody away. I still hear it. What the hell is wrong with this place? Holy crap. Enquanto explorava o cemitério, Franco começou a ouvir lamentos que pareciam vir de uma mulher em algum lugar próximo ao mausoléu e à área de mata ao redor. Os sons não lembravam animais nem ruídos comuns da noite, mas algo estranhamente humano, como alguém chorando ou pedindo ajuda na escuridão. Franco parou para ouvir melhor, porém não conseguiu identificar a origem. Os lamentos ecoavam entre os túmulos e as árvores, mudando de direção constantemente. O mais inquietante era que os sons não paravam e pareciam ficar cada vez mais claros, fazendo Franco perceber que talvez não estivesse sozinho naquele cemitério. I have to turn this flashlight off. Oh, I really hope you guys heard that.
That's the mausoleum. What the is that? I just see someone sitting there. Something black was just right there. That's the mausoleum. What the is that? That's the mausoleum. What the is that? Franco já não conseguia identificar de onde vinham os sons e, por um momento, pensou que alguém pudesse precisar de ajuda. Porém, perto do mausoléu, ele avistou uma figura encapuzada de preto parada nas sombras. Ao iluminar o local com a lanterna, a figura simplesmente se moveu para trás da estrutura e desapareceu sem deixar rastros. O modo como ela reagiu parecia estranho demais para ser uma pessoa comum. Sem querer se aproximar, Franco decidiu deixar a área e seguir para uma parte mais isolada e arborizada do cemitério. À medida que avançava pela escuridão, a sensação de isolamento ficava cada vez mais intensa. This is somebody's tombstone. Right here. It looks like the name has been marked off. I wouldn't be surprised that's why the spirits would be upset. Everything besides that one tombstone. What the fuck is that? Hello? Get out of here. Sorry, just exploring. Come along. That's the guy I saw. All right. Sorry to bother you. What is he doing? I'm out. Let's go or some shit. Alright, so I think that's a homeless camp or something. Stay in there. Gotta get back to my truck. Enquanto explorava na área de mata do cemitério, Franco avistou uma lanterna na escuridão. Pouco depois, ouviu a voz de um homem gritando para que saísse dali. Assustado, ele se afastou rapidamente. O mais estranho era que aquilo parecia não ter ligação com os acontecimentos anteriores. Antes, ele havia ouvido os lamentos de uma mulher e visto uma figura encapuzada perto do mausoléu. Agora, havia mais uma presença desconhecida escondida entre as árvores. Sem entender o que estava acontecendo, Franco retornou ao cemitério e seguiu com sua investigação, sem imaginar que coisas ainda mais perturbadoras estavam por vir. I'm hearing something. I'm gonna turn off IR. My IR so you guys can see. What was that?
something. Oh, I just heard something. Someone's there. Oh, that. There's somebody staring right at me. I thought that was like a plant or something. They just went back in. Enquanto continuava sua exploração, Franco começou a ouvir um canto estranho ecoando pelo cemitério. Pouco depois, percebeu um movimento atrás de uma estrutura e viu o rosto de uma aparente mulher idosa surgindo lentamente. Havia algo errado em sua aparência, com feições distorcidas e perturbadoras. Após observá-lo por alguns segundos, a figura desapareceu novamente. Já abalado pelos lamentos, pela figura encapuzada e pela voz que ouvira na mata, Franco decidiu encerrar a investigação e deixar o local. Até hoje, ele não sabe o que realmente encontrou naquela noite. Todos os acontecimentos poderiam estar ligados a uma presença paranormal, ou até mesmo a pessoas desconhecidas circulando pelo cemitério. Seja qual for a explicação, Franco saiu em segurança, mas o mistério permanece sem resposta. Uma caminhada pela floresta Aokigahara acabou se tornando muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Este vídeo vem do canal Johnny Paranormal e deixou muitos espectadores intrigados com o que ele encontrou. No vídeo, Johnny explorava uma parte da mata que já havia visitado diversas vezes. Enquanto caminhava observando o chão e as árvores ao redor, como costumava fazer em suas investigações, ele parou de repente. Algo escondido entre as folhas havia chamado sua atenção. How do I touch this being respectful? I don't want to use my foot. That is a skull. À primeira vista, parecia apenas um objeto claro escondido entre as folhas. Ao se aproximar, Johnny percebeu que era um crânio pequeno e desgastado pelo tempo, parcialmente coberto por terra e musgo. O que mais o intrigou foi o fato de já ter passado por aquele mesmo local várias vezes sem notá-lo. Impactado com a descoberta, ele começou a vasculhar a área ao redor em busca de algo que pudesse explicar o que havia encontrado. Basically, found a body within 2 hours. That's a very old body. So not even body, it's just the head. Rest in peace. Em explorações anteriores, Johnny havia encontrado cordas e marcas nas árvores, sinais de que algo estranho poderia ter acontecido ali. Desta vez, porém, nada parecia explicar a presença do crânio. Pela condição dos restos mortais, ele acreditava que estivessem naquele local havia muito tempo. Chegou até a se perguntar se poderiam pertencer a uma mulher, mas não havia como ter certeza. Diferente de outros casos do canal, não havia sons misteriosos nem atividades paranormais, apenas a perturbadora descoberta de restos humanos em um lugar esquecido. Infelizmente, esse tipo de achado não é incomum na floresta de Aokigahara, no Japão, conhecida por seu histórico de desaparecimentos e mortes ao longo dos anos, tornando cenas como essa ainda mais tristes e inquietantes. O responsável pelo canal Red Pop Ranch já havia feito várias tentativas de encontrar algo estranho que, segundo histórias locais, estaria escondido em sua própria propriedade. Depois de 3 buscas sem sucesso, ele decidiu subir em seu quadriciclo e tentar mais uma vez. Durante o percurso, encontrou um antigo poste de cerca que um amigo havia mencionado anteriormente. Como aquele local fazia parte de um antigo curral, ele percebeu que estava se aproximando da área que procurava. Poucos minutos depois, encontrou um trecho de terreno coberto pela vegetação que parecia diferente do restante da propriedade. Foi ali que ele se deparou com uma pequena sepultura. Oh, what do we got here? There we go. So now, I'm gonna go see if I can figure out
What happened? A cruz carregava o nome de um menino que morreu com apenas 1 ano de idade, nascido no fim da década de 1940. O dono do canal tentou descobrir mais sobre a criança, mas ninguém na pequena cidade reconhecia o sobrenome escrito na cruz. Ele também pesquisou registros locais e não encontrou nenhuma informação. A única coisa que conseguiu confirmar foi que o inverno de 1949 foi extremamente rigoroso naquela região. É possível que o menino não tenha sobrevivido ao frio, mas o motivo de ter sido enterrado sozinho, em meio à floresta e longe de qualquer cemitério, continua sendo um mistério que talvez nunca seja esclarecido. Em 2015, um vídeo enviado ao YouTube ficou conhecido como a filmagem do Pé Grande russo. Pouco se sabe sobre a origem das imagens, mas tudo indica que foram gravadas por um pai e seu filho em uma região remota da natureza selvagem da Rússia. Pelo que é possível ver, eles parecem estar seguindo algo e tentando registrá-lo em vídeo. O que aparece nas imagens não se move como um urso. Seus movimentos são incomuns e estranhos demais para serem facilmente identificados. Короче, опять на нас натюрная. Затем, если что, на YouTube выложим. Вон, смотри. Блин, ты сюда. Я боюсь. Вон, смотри. Он ветки дошевелит, по-моему. Я ничего не... О, вон, перебегается. Чучело. Смотри, ветки шатаются. Смотри. О, побежал! Я заснял его! Чтоб не испугать его, пошли. Я заснял! Смотри. Ё-моё! Вот где-то килограмм 200 весит. Угу. Видел, как он своими лапами машет? Смотри, вон. 2 метра рост. Ё! Я боюсь. Надо отдать эту съемку в НТВ. Чрезвычайное положение. Побежали. Пошли за ним. Apesar da baixa qualidade das imagens, algo comum em vídeos desse tipo, ainda é possível notar alguns detalhes impressionantes. A criatura se move extremamente rápido, possui braços visivelmente longos e parece usá-los durante a corrida de uma forma quase humana. Mesmo com a gravação borrada, fica claro que se trata de algo grande e seguro de seus movimentos, e não de um animal assustado ou desorientado. Por isso, muitos consideram este um dos registros mais convincentes já feitos de um pé grande. Análises que desaceleraram e estabilizaram as imagens tornaram o vídeo ainda mais inquietante, principalmente ao tentar imaginar o tamanho real da criatura. Este caso vem do canal Haunted Finders, especializado em investigações paranormais em florestas e áreas isoladas. Em 10 de abril de 2026, a equipe entrou na floresta Bournewood, no Reino Unido, uma mata extensa com séculos de história e cercada por lendas e relatos misteriosos que ainda circulam entre os moradores da região. We're in a place called Bournewood in Lincolnshire. This is a massive forest, dense forest. It was originally part of a much larger forest hundreds of years ago, and there are countless strange occurrences here. Now, when I was recommended this place, I did the first bit of research and found out about the haunting of a witch. There is an older lady who was named Nancy Rutt, but people referred to her as Nanny Rutt, who's said to haunt this forest. Eles entraram na floresta com apenas 15 a 20 minutos de luz do dia restantes, tempo suficiente apenas para se orientar antes que a escuridão tomasse conta da mata. A reputação do local já era assustadora por si só, com histórias envolvendo bruxaria, lendas antigas, figuras sombrias, gritos entre as árvores, vozes misteriosas e relatos de grandes criaturas desconhecidas. E quando se entra em um lugar cercado por tantas histórias, cada som ouvido na escuridão parece carregar um significado muito mais inquietante. At first I thought it sounded like someone was walking up, and then there was sound like someone was whispering over there. A primeira resposta captada pelo aparelho de comunicação foi uma única palavra: culto. A mensagem surgiu sem qualquer contexto aparente.
Não era o suficiente para provar nada, mas foi específica o bastante para fazer toda a equipe parar e prestar ainda mais atenção ao que estava acontecendo ao redor deles. Oh, someone's screaming. Yeah, well, Listen. Oh. What the hell? Many other souls. Do you know what? I feel weird in here. I'm not on. I'm going all like. It's like I'm spacing out, and then I forget what I'm even doing. feel like you're not Like here. I didn't even know where I was then. Like I completely forgot that we were saying, what is it that you want often? And it said, chaos. Many other souls. Yeah. Chaos now. Hear that? Hear that? Did you hear that? I heard something, but I couldn't I make it wanted out. out. It's too deep. Então um som parecido com um grito ecoou pela floresta. Logo em seguida, uma das respostas captadas pelo aparelho mencionou uma oferenda. Foi nesse momento que o clima mudou. As perguntas passaram a ser feitas com mais cautela e a sensação de curiosidade deu lugar ao desconforto. A investigação começou a parecer algo muito mais inquietante do que eles imaginavam. Oh. 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 I did not like that. So we're up there. That was somebody. Keep it going. That was somebody breathing. I think you picked it up. My voice is heard. My voice is Yeah, heard. no, that. I've just heard a child. I'm telling you, it was almost like a. I don't know. It could have been a. It sounded more like female, but it could have been a young boy. I don't know. But it was a kid. Yeah. Listen. Right. That was music. What? Hello? Mais tarde, um som vindo das profundezas da floresta chamou a atenção deles. Era um ruído curto, parecido com o toque de uma notificação, algo completamente fora de contexto naquele ambiente isolado. O som não fazia sentido ali, e em uma situação que já parecia estranha, qualquer coisa fora do comum acabava se tornando ainda mais inquietante. Ain't camping in that spot. Not up there, no. Sod that. I feel like we're being followed. I don't like it. There's somebody walking behind us in the pitch black. Where is it? They're on their own. Yeah, I can see him. Let me see if I can catch it on the camera. He's up there. He's followed us all the way down that massive road. He's got no torch on. Literally in the pitch black on his own. Enquanto deixavam a floresta na escuridão, um deles percebeu uma figura se movendo entre as árvores atrás deles, seguindo o mesmo caminho. Não havia lanterna, nem qualquer fonte de luz, apenas uma silhueta caminhando na completa escuridão e mantendo distância suficiente para não ser identificada. Essa descoberta mudou completamente a forma como a equipe passou a enxergar tudo o que havia acontecido antes. Os sons estranhos, as sensações de estar sendo observado e os acontecimentos sem explicação pareciam muito mais inquietantes agora que havia a confirmação de que alguém ou algo estava se movendo pela floresta sem ser visto claramente. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.